Boa noite, esse é o nosso primeiro trabalho da disciplina Introdução a Sistemas Operacionais sobre Paralelismo. O nosso grupo é composto pelos alunos Gabriel Rabelo Melo, Letícia Pereira Silva, Luca D'Amico Diniz. E a nossa primeira pergunta é se há threads. As duas linguagens que vão ser abordadas no decorrer do trabalho é Java e C. E respondendo à pergunta se há threads, em Java existem basicamente duas maneiras de criar threads: estender a classe thread com java.lang.thread e implementar a interface runnable com java.lang.runnable. E em C existe uma maneira de implementar que é utilizando a biblioteca pthread.h. Falando sobre o Java, nós apresentaremos um código a seguir, que ele é um exemplo de como implementar a thread para executar uma subtarefa em paralelo. Para isso, é primeiramente necessário codificar um runnable, que pode ser feito diretamente na criação da thread, como demonstrado nesse código, ou implementar uma classe própria que estenda o runnable. Posteriormente, basta executá-lo com o objeto thread através do método start. Analisando o código, a gente pode ver a seguir que nesse código são utilizados alguns dados para buscar a thread atual, tais como o ID, o nome, a prioridade, estado e até mesmo capturar o código que ela está executando. Além de tais informações que podem ser capturadas, é possível manipular as threads utilizando alguns dos seguintes métodos. O método estático, thread.sleep, por exemplo, ele faz com que a thread em execução ela espere por um período de tempo sem consumir muito, ou possivelmente nenhum tempo de CPU. O método join, que ele congela a execução da thread corrente e aguarda a conclusão da thread na qual esse período foi invocado. O método wait, que faz a thread aguardar até que outro invoque o método notify ou notify all. E o método interrupt, que ele acorda a thread que está dormindo devido a uma operação de sleep ou wait, ou foi bloqueada por causa de um processamento longo de entrada e saída. E em C, nós temos o método apresentado, o código apresentado a seguir. Como segunda pergunta, nós temos se um processo multithread ele usufrui dos múltiplos processadores. O escalonamento é mais complexo quando várias CPUs elas se tornam disponíveis. Processadores homogêneos dentro do mesmo processador, no entanto, já se inicia uma tendência de heterogeneidade, que é o Big and Small CPUs. O Asymmetric Multiprocessing é um escalonamento mestre-trabalhador, e somente um processador decide pelo escalonamento, executa o SO, e outros executam atividades dos usuários, menos carga quando só um core acessa as estruturas de dados do sistema. O Symmetric Multiprocessing, nele, cada processador tem o seu escalonador. Neste caso, uma fila comum ela pode ser compartilhada e os escalonadores vão retirar os processos dessa fila. E nesse caso, uma sincronização é necessária. Agora, né, falando um pouquinho sobre as threads. Threads, então, elas se originam de um mesmo processo e elas podem ser cooperativas, são threads diferentes, mas que cooperam entre si para a execução dessa tarefa, ou elas podem ser preemptivas, que são as threads que possuem interrupções, threads que elas não conseguem acessar simultaneamente suas regiões críticas. Agora falando um pouquinho, né, sobre os conceitos de paralelismo que são aplicados. A gente tem os conceitos de semáforo, mutex, monitores e variáveis de condição presentes nas duas linguagens, e eles representam as mesmas coisas, são implementados apenas de modos diferentes em cada linguagem, tanto Java, C quanto as demais. Semáforos são contadores e contam a quantidade de recursos. Os mutex agem de uma maneira muito parecida, mas de modo binário, ou seja, somente permitindo ou não que a thread acesse. Ele é um contador de 0 ou 1 recurso. Os monitores, eles atuam como semáforos, realizando essa exclusão mútua, só que eles fazem esse processo em mais alto nível. O semáforo, ele ainda precisa de uma certa implementação, uma certa configuração. Enquanto o monitor, essa questão de configuração ela fica excluída no nosso usuário. As variáveis de condição são os nossos if, os nossos else. Java possui todos eles, C possui quase todos. Os monitores, eles não são nativos no C, mas a gente consegue implementar, a gente consegue usar
a partir de outros recursos, né, usando semáforos e mutex. Sobre variáveis atômicas, é muito importante a gente ter esse conceito dentro da concorrência, porque qualquer operação em uma variável comum, ela é transformada em uma linguagem de máquina em múltiplas operações. As variáveis atômicas, elas simulam essas operações em uma linguagem de alto nível, como se elas fossem apenas uma operação numa linguagem de baixo nível, ou seja, essas operações são realizadas sem preensão. Em Java, a gente possui o pacote Java Util Concurrent Atomic, que faz todas essas operações com as variáveis atômicas. Em C, a gente possui dois padrões que estipulam, né, essas variáveis atômicas. Padrão ANSI-C, ou C89, da American Standards Institute, e a ISO/IEC 9899, de 1990, da International Organization for Standardization. O próximo tópico é se há computação assíncrona com o futuro. Na programação de computadores, a operação assíncrona, ela significa que um processo opera independente de outros processadores, enquanto a operação síncrona, ela significa que um processo é executado apenas como resultado da conclusão ou transferência de algum outro processo. Na ciência da computação, future, promise, o delay e o deferred, eles referem-se a construções usadas para sincronizar a execução do programa em algumas linguagens de programação simultâneas. Eles descrevem um objeto que atua como proxy de um resultado inicialmente desconhecido, geralmente porque o cálculo de seu valor ainda não foi concluído. Em Java, no começo de Java, para programação de eventos assíncronos, era utilizada a classe Thread e a interface Runnable, que permitiam que o desenvolvimento de aplicações paralelas. O problema é que não era possível retornar um valor ao final da execução. Assim, foram adicionadas as classes FutureTask, Future e Scalable, que têm mais ou menos a mesma função das anteriores, mas facilitam bastante o desenvolvimento das aplicações paralelas. No Future, é uma classe que encapsula uma chamada feita em paralelo, sendo possível cancelar a execução de uma tarefa e descobrir se a execução já terminou com sucesso ou erro, entre outras operações. Na Future Task, é uma implementação da interface Future a ser executada numa chamada em paralelo. Além disso, com ela é possível fazer as mesmas verificações que fazemos com a interface. Na Scalable, a interface para implementação, ela é uma interface para a implementação de uma execução em paralelo. É muito parecida com a interface Runnable, mas esta não retorna nenhum valor. Enquanto a Scalable, ela deve retornar um valor ao final da execução. E Executor Service, ela é uma classe para o gerenciamento de execuções em paralelo, já que ela cria um pool de threads, iniciando e cancelando as execuções. Também é possível cancelar este, evitando, assim, uma criação de novas tarefas. Já em C, o modelo de classe std_future, ela fornece um mecanismo para acessar o resultado de operações assíncronas. Uma operação assíncrona, criada via std_async, std_package_task ou std_promise, ela pode fornecer um objeto std_future para o criador dessa operação assíncrona. O criador da operação assíncrona ele pode então usar uma variedade de métodos para consultar, esperar ou extrair um valor de std_future. Esses métodos podem bloquear se a operação assíncrona ainda não estiver fornecido um valor. Quando a operação assíncrona está pronta para enviar um resultado ao criador, ela pode fazer isso modificando o estado compartilhado, por exemplo, com o std_promise setValue, que ele está vinculado ao std_future do criador. É possível observar que o std_future ele faz uma referência ao estado compartilhado que não é compartilhado com nenhum outro objeto de retorno assíncrono, ao contrário da std_shared_future. Bom, os conceitos da classe Java Util Concurrent é um pacote que fornece algumas ferramentas para facilitar o desenvolvimento de aplicações multithread. Aqui tem 10 dos principais componentes. E, bom, o executor, ele depende de uma implementação um pouco mais específica, onde a tarefa ela deve ser executada em um encadeamento novo ou atual. Isso aí tem que ser definido já na implementação dela. Um ponto a ser observado é que o executor não exige estritamente que a execução da tarefa seja assíncrona. Bom, o Executor Service, em linhas gerais, ele é um método que fornece automaticamente uma pool de threads para que as tarefas sejam atribuídas de maneira autônoma. O Schedule Executor Service, ele é uma interface semelhante à anterior, mas você pode definir o período, né, o horário
tal, quando essas tarefas vão ser realizadas. O filtro ele é usado para representar um resultado de uma operação assíncrona. Ele vem com métodos para verificar se a operação ela foi concluída ou não e obtendo, né, o resultado calculado. O countdownlet ele é inicializado com um contador do tipo inteiro e ele diminui à medida que as threads elas forem concluindo, né, a sua execução. E quando o contador chega a zero, as outras threads são liberadas. O cyclic barrier ele funciona quase da mesma forma que o método anterior, só que ele pode ser reutilizado. Só que a diferença dele é que ele permite que vários encadeamentos esperem por outro, né, utilizando o método await. Bom, o semáforo, a gente já estudou, ele contém um conjunto de permissões, então sempre que for realizada a entrada numa região crítica, ele verifica o semáforo e se tem a permissão ou não para poder entrar. Thread Factory, como o próprio nome sugere, é uma pool de threads que ela cria uma nova thread a partir de uma necessidade de execução de uma nova tarefa. Então, ela elimina um pouco o trabalho, né, na codificação de precisar implementar mais threads. O Delay Queue é uma fila de bloqueio que o elemento ele só pode ser extraído se o tempo de expiração for concluído. Então, a head, né, que seria o elemento mais alto, com maior atraso, ele vai ser tirado por último. O lock são as variáveis de trava. Eles são usados para determinar se no semáforo, por exemplo, se vai entrar ou não na região crítica. E o phaser é uma solução um pouco mais flexível que o cyclic barrier e o countdownlet, que é usado para atuar como uma barreira reutilizável, né, no número mais dinâmico de encadeamentos. E precisa guardar antes de continuar a execução. Então, assim, nesse caso, pode coordenar várias fases de execução. Bom, alguns conceitos similares a o Java Util Concurrent em C é o pthread, que são a própria thread, a sua subrotina, pode ser utilizado, né, chamando esses métodos. O ATTR, que são os objetos de atributo de thread. Mutex, que são os basicamente de travamento. O mutex ATTR, que são os objetos de atributos do mutex. Cond, que são as variáveis de condição. Os objetos, o cond ATTR, que são os objetos de atributo, né, de condição. O pthread key, que são as chaves dos dados de cada uma das threads. O RW lock, que é read, write, lock, né, que são as travas de leitura e de escrita. E o barrier, que são as barreiras de sincronização. No caso, o produtor e consumidor é um problema um pouco clássico na computação, onde se precisa de uma sincronização em multiprocessadores. Ele descreve dois processos, do consumidor e do produtor, onde eles compartilham um buffer em comum de tamanho fixo, né, que é utilizado pelos dois. Bom, o trabalho do produtor é basicamente gerar o dado e armazenar no buffer, e ao mesmo tempo o consumidor de retirar esses dados do buffer. O problema é garantir que o produtor não tente inserir mais dados no buffer quando ele estiver cheio, e de que o consumidor não tenta consumir esses dados quando o buffer estiver vazio. Uma solução encontrada, né, é o produtor ser colocado em espera, né, e que seja descartado quando o buffer estiver cheio, e a próxima vez que o consumidor realizar a ação de remover o item da memória, ele notifica o produtor, né, para ele poder voltar a inserir os dados. Dessa mesma forma, o consumidor é colocado em espera caso esse buffer esteja vazio, e com isso, a próxima vez que o produtor inserir algum dado novamente, o buffer ele notifica o consumidor, né, pelo método notify. Aqui do lado esquerdo, que é do produtor, ele faz o teste para ver se o tamanho da lista é igual ao tamanho da capacidade máxima. Caso seja, ele espera. Caso contrário, ele adiciona o valor, notifica que o consumidor pode voltar a consumir. E do outro lado, do lado direito, é do consumidor, onde ele faz o mesmo teste. Caso a lista esteja vazia, ele espera. Caso contrário, ele remove o primeiro da lista. Em seguida, ele notifica o produtor que ele pode voltar a produzir as tarefas.
o conceito, né, utilizado para resolver o problema clássico do produtor-consumidor sempre vai ser o mesmo, como o Luca falou. É uma questão de garantir que o produtor vai produzir, o consumidor vai consumir, e que o produtor não produza além da capacidade, nem que o consumidor tente reduzir, né, retirar algo que não esteja ali, né, sendo produzido. No caso aqui em Java, a gente tem essa solução utilizando os monitores através da palavra reservada synchronize. Então ele usa aqui os monitores, enquanto em C, nesse código, a gente utiliza dois recursos, o mutex e também dois semáforos, um que indica se está cheio e um que indica se está vazio. Basicamente, a gente consegue resolver utilizando todos aqueles recursos que nós apresentamos antes, semáforos, mutex, monitores e também as variáveis de condição que a gente consegue ver aqui, né, as condicionais. Então, existem várias formas, mas no caso do produtor-consumidor, o que a gente tem que garantir é sempre a exclusão mútua, que eles não vão estar acessando simultaneamente a região crítica. Então, aqui a gente tem, né, nosso mutex, que ele vai garantir a exclusão mútua, né, mutual exclusion. Então, ele pega, faz essa requisição e não deixa, né, ele dá um wait, não deixa que o consumidor consiga, né, entrar nessa região crítica. Então, ele pega e ele produz, e ele informa que a gente não pode dar entrada retirada, então ele pega e realiza um incremento e depois libera o nosso mutex. E o consumidor faz a mesma questão do mutex, né? Ele pega e faz primeiro a requisição, depois a liberação, só que aqui a gente faz uma ordem contrária. A gente pega e indica a parada, né, do preenchimento e libera a questão para a gente poder esvaziar esse buffer, e ele faz a consumição e trabalha com um decremento. Basicamente, o que nós tínhamos para apresentar em relação ao paralelismo é isso. Foi uma abordagem bem superficial, há muito a se explorar dentro dessa área, e esperamos que vocês tenham gostado dessa apresentação. Muito obrigado.